O pilar de operação, o que que é? A operação é o que você faz. Então, se você pegar lá na tua tarefa, esses serviços que você está prestando, eles vão formar a sua operação. Isso aqui é operação, assessoria para empresas que participam de licitação. Isso aqui é a tua operação. Aí agora a gente precisa pensar nos processos que compõem esses produtos e serviços. Por quê? Porque aí, quanto mais você souber o que deve ser feito em cada etapa e quanto mais eficiente foi esse trabalho, mais clientes você vai conseguir colocar na tua empresa. E quando você for precisar de ajuda, e aí eu acho que o mais importante para a gente que é pequeno, que é MEI, que não tem funcionário e vai ter um funcionário, o mais importante do processo é que quando entra um colaborador na sua empresa, você não precisa inventar um novo processo, você não precisa explicar para ele 10 vezes a mesma coisa, porque você já tem desenhado o que deve ser feito em cada etapa. Então, se ele for te ajudar aqui, ele sabe o que deve ser feito porque você já explicou para ele. E aquilo ali já está certo, líquido e certo. Isso reduz muito tempo, muito tempo. Pode acreditar em mim. Porque se você não tiver isso pronto, é só você ir para o outro lado. Se você não tiver um processo definido, quando você traz um colaborador ou quando você traz um parceiro de trabalho, é um Deus nos acuda, porque ele entra e fala, e agora? E você fala, não, é só você fazer tal coisa. Ele não vai entender o que você vai falar. E aí vocês vão perder tanto tempo fazendo isso, no final das contas você vai achar que ele é ruim, sendo que, no português claro, o ruim foi você, que não se organizou, só estava assoberbado e achou que uma pessoa fosse entrar ali e te ajudar a fazer milagre. Não adianta. Toda empresa é uma escola de ensinamento. Então, quando ele entrar na Fox Licitações, você tem que treiná-lo a partir dos processos da Fox, para ele saber o que ele tem que fazer lá dentro. Entendeu? O conhecimento técnico é outra coisa. Eu estou falando de como a sua empresa funciona, de como você trabalha. Entendeu? Tá, entendi. Desculpa te cortar. É um exemplo, né? Fechei um contrato para assessoria jurídica, como é o caso desse cliente do nosso pleito. A partir do momento que eu fecho esse contrato, eu sei já o que eu tenho que pedir para o cliente, eu já tenho um checklist, eu já sei o que eu tenho que analisar nos contratos, nos documentos. É isso. E eu faço já, por exemplo, um relatório do meu cliente. É isso. Por exemplo, essa é a primeira etapa quando eu fecho um contrato, eu tenho que fazer isso. É isso, exatamente isso. Criar esses métodos e processos, né? Isso daí. Entendeu? E eu nem estou pedindo para você desenhar um fluxograma, escrever um procedimento. Mundo real, eu quero só que você tenha macro atividades. Tá? E o que são macro atividades? É isso. Assim que eu fecho um cliente, eu preciso ter esse checklist aqui. Pedir para ele o contrato, a licitação, não sei o quê. Sim. Vai fazer o seu checklistzinho. E aí, se não for um outro advogado ou uma pessoa que não tenha tanto conhecimento técnico, se for uma mão de obra mais operacional, aí talvez você tenha que detalhar um pouco mais esse checklist, entendeu? Você vai falar para ele pedir esses documentos e uma primeira análise, ele que vai fazer. Como que ele vai fazer uma análise se depois eu vou ter que... Você vai pedir para ele destacar lá o objeto, a cláusula de multa, a garantia contratual, se tiver, porque aí você já bate o olho em coisas que são muito específicas que você vai ter que pedir caso a pessoa não entregue, entendeu? Outro exemplo. Vai reduzir o seu tempo de atuação. Entendi. Tipo, um outro exemplo. Foi o caso desse meu parceiro, esse meu colega, né? De trabalho, que trouxe uma demanda para mim. Lilian, tu é especialista nisso, então vamos fazer isso em conjunto, beleza. Então, assim, se eu já tivesse esse checklist, eu pedi para ele o contrato, pedi para ele o edital, pedi os ofícios, enfim, eventuais aditivos que tivessem. Mas se eu já tivesse esse checklist, eu poderia dizer, olha,
o contrato está dizendo em relação a isso, e o que o edital, né? Já poderia ter otimizado o tempo, em vez de ele me passar, eu ia analisar, eu já poderia ter pedido para ele me passado, e eu já ia dizer, olha, a gente não tem prazo, ou a gente tem prazo, né? Exatamente, é isso. Por exemplo, quando você me falou hoje desse pleito, a Rita ainda nem sabe do pleito, entendeu? Porque eu filtro as informações para saber se vai à frente ou não. Então, é isso, é esse tipo de processo que a gente tem que ter. Tá? Inclusive, eu tenho que anotar para ver isso aí amanhã de manhã. Porque amanhã à tarde eu não vou estar. É importante esse... E aí, como é que você começa a desenhar esse processo? Do nada? Não. Tu vai pegar o teu produto, o teu serviço que você oferece e vai etapa por etapa. Se você ainda não fez, deixe em stand-by, porque senão você vai ter que parar, pensar, e aí vale o exemplo que eu dei agora há pouco. E você tem um processo todo bonitinho, não tem um cliente para rodar aquele processo. Você nunca vai saber se o processo está bom ou ruim. Por exemplo, estudo de mercado através de coleta de dados. Você ainda não fez isso. Não. Deixa em stand-by. Orientação quanto à regularização de entidade, isso aí você já fez. Isso você pode criar um processo. Você já sabe como funciona isso. Então, crie pelo menos um macro processo de pegar quais são os órgãos que o cara participou. O que você falou comigo, isso tem que estar escrito. Seja no e-mail, seja no formulário, seja no PDF, em algum lugar isso tem que estar escrito. Só para você saber preciso acervar documentos, tá? Vem um checklistzinho do acervo de documento, fala, cara, eu preciso disso, disso, disso. Entendeu? Perfeito. Entendeu? Você já entendeu, né? Cada item desse aqui, o que você já fez, cria um processo baseado nos teus clientes mesmo, o que você faz com seus clientes. Se você não fez ainda, fique em stand-by. Mas quando entrar um serviço desse, você já tem que fazer o checklist. Tá? Sim. Para licitação, é isso, você já fez isso 300 vezes, vai fazer só o processo. O pós-licitação, assessoria na gestão contratual, é o que a gente está fazendo nesse pleito. Não fazer eu acho que para todos. Com esse pleito, eu já consigo criar o meu processo, né?